Temos muita linha ferroviária em curso, muita obra em curso, na linha do Oeste, obras que na correm linha... o risco de na linha... Não corre nada. inauguradas... Não, era só que faltava, vão ser inauguradas por nós. Linha do Oeste, linha de Cascais, linha do Algarve, esta obra que estamos aqui a visitar, a linha da Beira Alta. Primeira promessa, tudo bonito. Qual é a grande diferença? É que agora podem falar Disseram de prazos. que em 9 meses ficava pronto. E porquê que podem falar de prazos? Nós fazemos obra. Mas depois passaram uns 3 Dia governos. 12 de novembro é o prazo. Agora é que é mentira outra cumprir vez. com o objetivo de concluir a obra Agora no primeiro é trimestre. que é. Tu dizes que é modernização, mas não há um comboio mais rápido. 3 anos de Prometeste ligação à Espanha, mas não há. Mudar a realidade dos transportes em toda a beira E dizes que o Intercidades ia ligar o Porto à A Guarda, necessidade de encerramento mas não eu foi continuo tomada de ânimo a leve. fazer transbordo para nada. Isto é uma intervenção de uma enorme ambição para a linha da Beira Alta. Sim, boa tarde. Ora viva, Joel Ferreira, Ruben Martins do Sobrecarris Olá, deste lado. Ruben. Como é Viva! que está? Tudo bem? Estou eu, está o Carlos Cipriano, está o Diogo Ferreira Nunes. Acho que eles também Olá. estão a ouvir. Prazer conhecer todos. Ora viva! Ó Joel, muitos parabéns antes de mais. Obrigado. Devem estar a pensar neste momento o que é que se está aqui a passar. Que início de episódio mais aleatório. Bem, há precisamente 3 anos aqui no podcast lançámos um desafio a quem nos ouve. Quando é que vai reabrir a linha da Beira Alta? Era essa a pergunta. No total recebemos 80 respostas. 80 palpites diferentes com datas totalmente díspares. O mais otimista achava que logo a 13 de janeiro a linha iria reabrir. O mais pessimista, bem, e se não contarmos com uma pessoa que achou que a linha só iria reabrir 100 anos depois, em 2122, o mais pessimista apostou em 2027. O segundo mais pessimista foi Joel Ferreira. Apostou em 2 de setembro de 2025. Sabem que dia a linha reabriu? 28 de setembro. É por isso tempo de fazer a festa neste episódio do Sobrecarris. Para já, vamos falar com quem mais perto esteve desta data. Conhecemos o Joel Ferreira, que está connosco ao telefone e que acabou de ganhar uma assinatura anual do Jornal Público. Viva! Bem-vindos ao Sobrecarris. Então, Joel, o porquê ter metido uma data em 2025? A maioria das pessoas não achou que a linha da Beira Alta fosse fechar durante tanto tempo. Porquê tão pouco otimismo? Digamos que como eu trabalho na área da engenharia, tendo em conta as condicionantes que estavam a existir na altura, pareceu-me que ia ser mesmo um prazo bastante dilatado, porque ninguém estava a querer ali criar velocidade para que as coisas pudessem andar mais depressa, não é? E então pensei assim, pronto, olha, vou arriscar. Como muitos anos lido com questões de licenciamentos e pronto, e as coisas em Portugal como têm estado cada vez mais complicadas em termos de entidades, não é? E pronto, e vi que realmente havia ali um grande marasmo no andamento daquela obra e que não havia ninguém que pudesse ter influência na situação, que pudesse pressionar e criar ali uma velocidade mais rápida para o andamento da obra. Pensei, olha, isto vai-se andar aqui a arrastar bastante tempo. Pronto, e olha, infelizmente foi mesmo assim. Presumo que entre ter ganho o prémio ou a Beira Alta ter aberto bem mais cedo, preferia, apesar de tudo, não ter ganho o prémio, não? Sim, preferia, mas infelizmente isto tem sido crónico nas obras públicas em Portugal nos últimos anos, não é? E para quem acompanha obras públicas como eu gostava e até me dedicava a ler os orçamentos de Estado e tentava perceber sempre o que é que ia acontecer, mas desde 2010 que isto tem sido um marasmo, não é? E as coisas arrastam-se e demoram um monte de tempo e basta ver o que está a acontecer agora com a linha de alta velocidade também no Norte, não é? E tem sido... É triste ver estes andamentos das coisas porque ninguém quer andar com nada, anda tudo a empurrar para a frente e depois vai uma série de entidades que andam a decidir tudo menos andar com as obras e fazer as coisas acontecer. Pronto. E da sua experiência, qual é que seria assim a medida que tomava para, de alguma maneira, tentar acelerar um pouco as coisas? Porque perante esse diagnóstico que faz, que ideia é que sugeriria para acelerar um pouco as coisas? Eu acho que basicamente nós precisávamos ter decisores
e não gestores nas entidades e realmente simplificar as coisas, porque nós hoje temos entidades que têm tanta gente e os processos demoram tanto em todo o lado andam a saltitar de entidade para entidade, mas falta depois realmente alguém que decida e olha, vamos avançar e vamos fazer. Não é? E isso é uma situação que cada vez mais é rara em Portugal, não é? Pronto. Basicamente, o meu ponto de vista é que devia haver alguém que decidisse, ou seja, alguém que andasse para a frente e que levasse as coisas, não é? Uma pessoa que decidisse e que fosse mesmo para fazer, não uma pessoa que diga vamos anunciar isto e depois passados 10, 15, 20, 30 anos ainda estamos a falar das mesmas coisas. Assim ninguém consegue andar nada para a frente, não é? Joel, muito obrigado por este bocadinho. Obrigado, também eu. Felicidades para o vosso programa, que sigo há bastante tempo e é um ar fresco que sentimos quando ouvimos-os a falar. Ficamos Obrigado. felizes. Muito obrigado. Muito obrigado, Joel. E depois de ouvirmos o Joel, que foi o grande vencedor deste concurso que fizemos, e portanto começo contigo, Diogo. Sei que já não falávamos de atualidade há algum tempo, vamos hoje então focar-nos em algumas das notícias que marcaram os últimos, e aqui digo mesmo, meses da ferrovia. Vamos começar por esta reabertura da Beira Alta que finalmente aconteceu. Diogo, tarde demais, imagino. É sempre tarde demais, já cantavam os Rádio Macau, e ainda mais tarde é porque quando olhamos para os horários e comparamos com a situação que havia antes do fecho das obras, que iriam durar 9 meses, e se recuarmos mais alguns anos, a desilusão é ainda maior. Porque a expectativa que se gerou de vai haver obras, e normalmente depois das obras, de uma modernização, os comboios vão demorar menos tempo a fazer a viagem, a linha vai ganhar mais capacidades. Nem uma coisa, nem outra. Os comboios não estão a demorar menos, e basta fazer comparações com horários, por exemplo, de 2011 ou ainda antes disso, para se perceber que o tempo de viagem não diminuiu. No máximo, o que aconteceu foi uma recuperação, ou seja, os afrouxamentos que existiam nos últimos anos prévios às obras, esses foram colmatados, mas ganhos de tempo líquidos, nada disso. E em relação às mercadorias, também se vendeu que poderiam circular comboios com 750 metros de comprimento. Tal não será possível. Porquê? Porque não se resolveu, por exemplo, a questão das pendentes na linha da Beira Alta. E os operadores de mercadorias já foram muito claros em dizer que nós só conseguimos pôr comboios de 750 metros de mercadorias se eles forem vazios. Porque de outra maneira têm que usar 2 locomotivas e se usarem 2 locomotivas não podem transportar tantos vagões. Tão simples quanto isto. E gastámos quase 700 milhões de euros com financiamento europeu em quase metade da verba e o resultado líquido é quase nada. E depois, supostamente, pediu-se para se abrir uma auditoria ao Ferrovia 2020, aos vários investimentos do programa lançado em 2016 e que tarda em ficar concluído, e nem sequer temos um procedimento para perceber quem vai fazer a auditoria. É nisso que estamos. Entretanto, Carlos Cipriano, havia alguma esperança de a CP colmatar o facto de a modernização não foi para aí além, como vimos aqui pelo Diogo, ou seja, não havia grandes ganhos de velocidade, apenas uma reposição das condições que existiam há uns anos. Colmatar isso, a CP podia colmatar isso com uma nova oferta de horários, com novas ligações. Tinha-se falado naquela questão, na altura da presidência de Nuno Freitas à frente da CP, de fazer comboios diretos Lisboa-Porto pelas Beiras. Nada disso aconteceu, apenas uma mera reposição dos horários que existiam antes do encerramento. Saiu curta a modernização. Sem tirar nem pôr, ou seja, para grande surpresa minha e de toda a gente, a CP limitou-se a repor os horários que existiam à data em que a linha fechou para obras, como se pelo meio não tivesse acontecido nada, como se não houvesse, por exemplo, uma variante na Mialhada que já permite ter ligações diretas da Beira Alta para o norte. E foi de facto uma grande surpresa que eu vejo a CP limitar-se a colocar os horários que tinha antes. Nem sequer o Intercidades da Guarda vai a Vilar Formoso.
e que é uma coisa que de facto que eu não entendo mesmo. É de facto próprio de uma empresa que está num estado quase comatoso, que não tem o mínimo de criatividade, não aproveita as melhorias na infraestrutura para melhorar a sua oferta. Já que não conseguia maior velocidade, e, portanto, menores tempos de percurso, pelo menos podia ser criativa e fazer os tais comboios circulares Lisboa, Guarda, Lisboa, via Beira Baixa, Beira Alta e em sentido contrário, e também fazer pelo menos ligações da Cova da Beira para o Porto. Mas, enfim, poderá ter uma pequena justificação, que será a falta de material circulante. Ainda assim, eu creio que com a frota atual e mesmo com as dificuldades que lhe são conhecidas, poderia de facto inovar um pouco aqui e não inovou. Mas também gostaria de realçar que, efetivamente, 42 meses para ter a linha da Beira Alta fechada, depois de a IP Infraestruturas de Portugal ter anunciado e ter comprometido vários governantes de que as obras seriam só durante 9 meses, eu enfim, não gosto de adjetivar muito, mas continuo a pensar que isto é um escândalo, porque de facto isto não parece de uma empresa de bem, não parece de uma empresa pública respeitável. Isto parece que é andar a brincar com as pessoas. Chegamos ao fim da linha e contamos, foram 42 meses com uma linha encerrada para fazer obras que na prática, é verdade, reconstruíram a linha, é verdade que temos uma nova linha da Beira Alta, nova entre aspas, mas é uma nova linha da Beira Alta que não aumenta as velocidades e não diminui os tempos de percurso. Em 2020, o Intercidades Lisboa-Guarda demorava 4 horas e 13 minutos, agora em 2025, com a reabertura da nova, entre aspas, linha da Beira Alta, demora 4 horas e 11 minutos. Gastaram-se 670 milhões de euros e ganhou-se 4 minutos de tempo de percurso. Permite-me corrigir, porque ainda vais ficar mais canalizado. No final de 2011, a viagem fazia-se em 4 horas e 6 minutos. A viagem mais rápida. Se queres que ainda seja mais escandaloso, é preciso lembrar isto. Em 2011, a linha da Beira Alta estava ainda a funcionar muito bem, porque ainda era o resultado da modernização que tinha acontecido no final da década de 90 do século XX. E, portanto, essa modernização, aliás, que foi feita sem ter fechado a linha para obras. E, portanto, nessa altura, obrigado pela dica, fica registado 4 horas e 6 minutos Lisboa-Guarda, e agora, depois de gastos de 670 milhões, demora-se 4 horas e 11 minutos. Isto para não falar em algumas das maldades que a IP fez durante esta suposta modernização, como, por exemplo, o encurtamento das plataformas em algumas estações que tinham plataformas mais compridas do que têm hoje. Vá-se lá perceber porque é que a IP retira capacidade ao sistema ferroviário, para não falar no desrespeito pelo património ferroviário que foi destruído, em muitos casos, com esta modernização, e para não falar, por exemplo, naquele pequeno pormenor da ponte em Santa Combadão sobre o IP3, em que, quando a linha foi modernizada nos anos 90 do século passado, essa ponte era uma ponte nova com um tabuleiro preparada para via dupla, e agora a IP, nesta segunda modernização, meteu também uma nova ponte porque é necessário alargar o IP3, e temos ali um tabuleiro para uma via única. E, portanto, esta é a perspectiva de futuro da IP para o caminho de ferro, e em particular para a Beira Alta. No entanto, devo referir que a nova linha reconstruída tem, apesar de tudo, maior fiabilidade, portanto agora há menor probabilidade dos comboios atrasarem, tem mais segurança e os passageiros também notarão algum conforto. Mas também é preciso falar de outros pormenores. É que com este tempo de viagem, os autocarros expressos são mais competitivos. Porque basta fazer uma pesquisa nas principais plataformas e dá para perceber que sobre rodas a viagem dura entre 3 horas e 50 e 4 horas. Já para não falar da frequência por sentido, que é há pelo menos 16 partidas à sexta-feira, que é normalmente sextas e domingos, são os dias mais movimentados, até por causa dos estudantes. E de automóvel a viagem dura 3 horas. E ainda para mais, desde o início do ano, como acabaram-se as portagens em boa parte das antigas SCUT, e elas passam nesta zona da... Paralelas às linhas ferroviárias nessa zona. Junto às linhas ferroviárias, quer dizer, se as pessoas dividem o carro,
a viagem pode custar quase tanto no autocarro ou no comboio, com a diferença de chegarem um bocadinho mais depressa, porque 1 hora na vida das pessoas já faz alguma diferença. Claro que depois no carro não dá para fazer as mesmas coisas, sobretudo quem está a conduzir, do que num comboio. Mas mesmo assim, 1 hora de diferença ainda é bastante. O comboio assim não consegue ser competitivo. E assim também não vamos E a tirar as CP pessoas... poder ter aproveitado para inovar e ter feito, por exemplo, comboios de Castelo Branco, da Covilhã, da Guarda, para Aveiro, para o Porto e até para o Norte, para o Minho, Exatamente. e nem sequer isso consegue fazer para responder à concorrência dos autocarros. E ainda para mais, quando a IP chegou a ter estudos internos que previam a construção de variantes que poderiam tornar a viagem de comboio mais rápida do que a viagem de autocarro. E tal nunca aconteceu. É por isso que o antigo Ministro das Infraestruturas, Frederico Francisco, que lançou nos últimos dias um livro chamado Um Plano Ferroviário para Portugal, que no fundo decalca aquilo que é o Plano Ferroviário Nacional, que já foi aprovado também por este governo, este novo governo de Luís Montenegro. É por isso que Frederico Francisco fala, Carlos Cipriano, numa oportunidade perdida, esta modernização da linha da Beira Alta. Sim, Frederico Francisco diz que foi uma oportunidade perdida e que ele próprio ficou também surpreendido por a CP não aproveitar esta abertura para inovar na sua oferta, uma vez que isso até já estava contemplado e está contemplado no Plano Ferroviário Nacional, e era essa a ideia quando ele era secretário de Estado nas reuniões que tinha com o Conselho de Administração da CP. E, portanto, ele próprio ficou surpreendido. Eu também diria que houve outras oportunidades perdidas, se me permitirem acrescentar. Força! Porque o governo PS teve 8 anos para tornar a CP numa sociedade anónima, numa empresa mais capaz de lidar com a futura concorrência. Não fez. O governo teve a oportunidade de mudar todo o Conselho de Administração da IP, que lançou o Ferrovia 2020. Não fez, só mudou parte. Portanto, só que são 2 oportunidades perdidas também. Não é só a Beira Alta. Há muitas outras oportunidades perdidas e que também não aconteceram. Entretanto, estas declarações que falámos aqui de Frederico Francisco foram feitas numa entrevista que ele te deu, Carlos Cipriano, e o que te pergunto é que mais é que disse o antigo ministro com esta pasta? Bom, eu escolhi para título um recado que ele claramente dá, que é haver o risco de haver linha de alta velocidade e de não haver comboios. Porquê? Porque a CP, apesar de já estar aliviada da sua dívida histórica e neste momento poder, por conta própria, ir ao mercado, pedir dinheiro emprestado e comprar os comboios de alta velocidade, ainda não teve o ok da tutela para avançar com esse projeto. E, portanto, o ex-governante diz, e com razão, que há o risco de ver pelo menos uma parte da linha de alta velocidade construída e a CP não ter comboios para nela operar, uma vez que, como todos sabemos, estes processos de comprar comboios novos demoram vários anos. Mas isso foi apenas o recado que eu trouxe para título. Para mim, pessoalmente, uma das partes mais interessantes da entrevista é quando o ex-secretário de Estado diz que não há muito que um governante possa fazer para inverter os atrasos das obras ferroviárias. E diz que pouco mais pode fazer do que questionar a IP, pressionar as equipas, perguntar por novas datas. E eu achei que havia aqui uma certa candura ou quase ingenuidade por parte dele ao, no fim de contas, assumir que um governante pouco ou nada pode fazer perante uma IP que na prática faz o que quer nos tempos que pode ou que quer, sem prestar muitas satisfações e muito pouco permeável à pressão do poder político. Portanto, ficou aqui provado que, de facto, ou é um governante do tipo que dá um murro na mesa, eu não sei se isso é eficaz, ou então, efetivamente, os governantes têm muito pouco poder sobre a IP. De resto, na entrevista, relevo coisas com bastante interesse que ele disse. Uma delas, por exemplo, foi a urgência de, depois de se ter reaberto a linha de Leixões ao tráfego para passageiros, continuar com a linha até Matosinhos, porque a linha já existe, portanto é continuar com o serviço de passageiros, é resolver o problema com a administração do Porto de Leixões e fazer ali o interface com ligação ao metro e conseguir que essa linha suburbana vá até mesmo até Matosinhos. E
e a sua posterior ligação ao aeroporto, que é um investimento que não é muito caro, que é possível de fazer e que permitia ligar depois o aeroporto de Sá Carneiro a Campanhã e daí a toda a rede ferroviária nacional. E diz ele também, e na minha opinião com razão, que isso não era incompatível com o que está estabelecido para a linha de alta velocidade, que irá de Campanhã ao aeroporto de Pedras Rubras, ao aeroporto de Sá Carneiro, mas as duas coisas não são incompatíveis, porque uma é uma linha suburbana, a outra é uma linha de longo curso. Depois, faz também um bocadinho meia-culpa numa questão que é a ligação entre Braga e Guimarães. Numa primeira versão do Plano Ferroviário Nacional, Frederico Francisco quase que admitia a existência do Metrobus. Neste momento, diz ele, o pensamento evoluiu e ele defende a ferrovia pesada entre Braga e Guimarães, com o argumento de que a melhor forma de chegar a Guimarães de comboio é a partir de Braga, portanto seria através de uma linha que iria de Braga até Guimarães, porque a atual linha de Guimarães, sendo herdeira de uma linha de via estreita e portanto com um traçado muito sinuoso, é demasiado complicado aumentar ali os tempos as velocidades dos comboios para diminuir o tempo de percurso e portanto a melhor maneira de lá chegar seria por essa linha de Braga a Guimarães. Por fim, pequenas coisas, como por exemplo Alcântara Terra, diz ele, é uma situação bizarra que a estação de Alcântara Terra esteja fechada aos fins de semana e que não haja comboios suburbanos da linha da Azambuja para uma parte tão central em Lisboa como é Alcântara. E diz outras coisas importantes como, por exemplo, entender que 10 anos depois de se ter criado a IP, 10 anos depois de se ter juntado a ferrovia com as estradas, está na altura de rever o modelo e de eventualmente voltar a juntar a operação com a infraestrutura que, na opinião dele, devem estar sob o mesmo chapéu, e eu estou de acordo. Normalmente a IP é tratada como um navio almirante das infraestruturas em Portugal. E eu estava-me a lembrar das regras da batalha naval, ou seja, vamos supor que alguém do Pragal, onde fica a IP, quer jogar à batalha naval com alguém do governo, que está neste momento instalado ali perto da estação de Entrecampos. Ora, segundo as regras da batalha naval, para se deitar abaixo o navio almirante, que neste caso é o porta-aviões, são necessários 5 tiros, daquilo que eu estava a lembrar-me. Ora, pelos vistos, é muito difícil acertar no porta-aviões. E acho que esta entrevista de Frederico Francisco é muito reveladora do quão difícil é domar a IP. Tanto que ele depois entende perfeitamente porque é que ele acha melhor voltar a separar tudo. Como não é? Tantos atrasos têm sido tão difícil é controlar a empresa, está tudo explicado. Sobre o Braga Guimarães, é muito positivo ver esta evolução da postura de Frederico Francisco. Pessoalmente, há pouco tempo, tive a oportunidade de moderar um debate que contou com a presença do próprio Frederico Francisco e ele realmente reconheceu isso, que mais vale haver uma ligação direta de comboio em Braga-Guimarães do que andar a inventar BRTs de um lado para o outro. Infelizmente esse BRT já está inventado e eu penso que de facto é essa a decisão dos autarcas, que é fazer o tal Metrobus entre Braga e Guimarães. Vamos ver. Houve agora eleições autárquicas. Porque há dinheiro do PRR para esses projetos. Depois, porque é possível fazer em 1 ou 2 mandatos. E terceiro, porque os próprios autarcas desconfiam do Estado Central, neste caso da IP enquanto empresa pública, para ter capacidade para levar esses projetos avante, porque como nós sabemos, em Portugal há quanto tempo é que não se constrói uma nova linha de caminho de ferro e quanto é que se tarda até para modernizar as que já existem. Portanto, eu não sou assim tão crítico dos autarcas, que costumam ser pessoas muito pragmáticas. Eu percebo que eles não acreditem na IP e, portanto, que resolvam o problema através do Metrobus. Até porque, como o Carlos disse, estes sistemas de Metrobus são financiados por fundos europeus e, portanto, são muito baratos para as câmaras, tendo em conta que o grande grosso do investimento vem dos fundos europeus e é muito rápido de executar. Isso rápido de executar, olha que neste momento estou Em a falar com relação a alguém uma na linha Avenida de da Boa comboio. Vista e estão a tentar perceber quando é que passa o primeiro autocarro. Sim, porque Metrobus é um autocarro. Não venham com metro, é um autocarro. Imagino que tenhas gostado daquele debate entre Alexandra Leitão e Carlos Moedas. Aliás, tem havido muito debate nestas autárquicas. Vi bastantes vídeos de pessoas revoltadas com o Metrobus, pessoas grandes fanáticos do Metrobus. Portanto, o Metrobus está a dar que falar neste país. Só não está a dar que andar. É só falar, porque andar não anda nada.
Em Coimbra já anda qualquer coisa. Havemos de falar sobre isso noutro episódio. Para já, Diogo, temos site novo da CP. Também tem dado que falar. Primeiro porque foi lançado assim um bocadinho às 3 pancadas. No primeiro dia não funcionou. Não tinha os horários em PDF. Agora tem os horários em PDF, mas estão assim um bocadinho escondidos lá num canto. Nem sempre funciona bem. Há passageiros que não se entendem com a nova app. Mas pronto, a app e o site são lançados e a principal surpresa e novidade é que vem daí preços dinâmicos, tarifas dinâmicas na CP. O que é que isto quer dizer para o passageiro comum, Diogo? Ora bem, as tarifas dinâmicas são algo que já existem, por exemplo, no site da Renfe, no site da SNCF, nos SBB CFF suíços, na Deutsche Bahn. Na Europa em geral já é bastante comum termos tarifas dinâmicas. Só em Portugal é que ainda não acontece. Mas está previsto, no máximo dos máximos, até 2028, se não for já para o ano ou em 2027, haver pela primeira vez tarifas dinâmicas. O que é que isto quer dizer basicamente? Como nas viagens de avião ou até já nas plataformas de autocarros. Se eu comprar um bilhete muito em cima da hora, vou pagar mais caro, se o autocarro estiver cheio, do que se eu comprar um bilhete com bastante antecedência. Normalmente, as tarifas dinâmicas têm este modelo que é, os primeiros lugares são os mais baratos de todos, que é para tentar agarrar, pelo menos, uma parte da lotação. E depois, conforme o tempo se vai aproximando da viagem, os preços vão começando a subir, e isto também está ligado à taxa de ocupação dos veículos. Em dias de muita procura, como sextas-feiras e domingos, normalmente os preços são mais caros do que se eu viajar em períodos de menor procura. Só para esclarecer, Diogo, normalmente estas tarifas dinâmicas aplicam-se a comboios que não cumprem obrigações de serviço público, Como ou o Alfa seja, aqueles Pendular. comboios que não são subsidiados, nomeadamente em Portugal, o Alfa Pendular. A ideia é só aplicar estas tarifas dinâmicas ao Alfa Pendular ou poderemos ver intercidades com preços inflacionados ou deflacionados consoante a procura? É só no Alfa Pendular. Garantia da CP, porque lá está fora do contrato de serviço público. Tal como é hoje em dia, contrato que é válido até final de 2029, início de 2030. Sendo que o máximo que temos de tarifas dinâmicas neste momento são as promoções. Ou seja, se comprarmos os bilhetes de comboio do Intercidades ou do Alfa Pendular com muita antecedência, podemos pagar menos 65% do bilhete, por exemplo. Mas isso tem que ser uma antecedência muito grande, de semanas. Que é no fundo o oposto do passo ferroviário verde, em que a antecedência é sempre muito reduzida e tem sofrido várias críticas. Fica prometido voltarmos a outros assuntos que ficaram pendentes nestas últimas semanas, mas há um que ainda é mais antiga, que é ali de meio de setembro e que diz respeito à Fertagos e que de certeza que vai interessar muito aos passageiros que todos os dias usam estes serviços entre a margem sul do Tejo e Lisboa. A Fertagos, Carlos, pretende adquirir comboios à Espanha para reforçar a sua oferta. O que é que na prática vamos poder ter com este reforço da Fertagos? Ter não a resolução do problema, mas a mitigação do problema. Para já, a Fertagos comprou, e bem, 2 carruagens reboque à Renfe, de uma série que é idêntica às nossas 3500. São 2 carruagens reboque, o que significa que não têm tração e que podem ser, digamos, incorporadas nas atuais UQEs, unidades quádruplas elétricas, passando de 4 para 5 carruagens. É claro que é muito pouco numa frota de 18 comboios haver 2 que têm mais uma carruagem, mas digamos que é um princípio. Ora bem, no entanto, o Grupo Barraqueiro pensa adquirir mais 1 ou 2 composições para reforçar a sua oferta na margem sul. E aí sim, isso já pode fazer a diferença em relação a apenas 2 carruagens. É uma boa medida. É interessante que tenha sido uma empresa privada a tomar esta iniciativa. Resta agora saber quem é que vai pagar isto. Numa primeira fase, claramente, que é o Grupo Barraqueiro. E certamente que não o terá feito sem ter falado previamente com o Governo. Agora, uma coisa parece-me certa. No final do dia, isto vai acabar por integrar a frota da Sagescur, que pertence à par pública, portanto, que é do Estado, não é? Porque não faz sentido, se hipoteticamente a concessão acabar e vier o outro concessionário, que o Grupo Barraqueiro fique assim pendurado com 2 carruagens ou com 2 comboios e 2 carruagens completamente desligados da frota. Portanto, é óbvio que isto vai ter que ir parar às mãos do Estado e, portanto, de uma maneira ou de outra, terá que ser arranjada aqui uma engenharia financeira qualquer para que
que esta empresa seja ressarcida do investimento que agora está a fazer. Sendo que poderá ser mais uma prorrogação, ou seja, já houve prorrogação por causa do aumento da taxa de uso, já houve prorrogação por causa do Covid e, portanto, não me surpreenderia que venha a haver mais uma prorrogação para poder pagar os comboios, pagar o investimento que a empresa fez. Eu só acrescentaria, se calhar a Fertagos devia partilhar o contacto da Renfe com o governo ou com a CP, para ver se consegue fazer ali um negóciozinho para alugar umas locomotivas que permitam fazer o comboio Celta direto e elétrico entre o Porto e Vigo, assim só naquela, porque continuamos neste paradoxo que é comboio a diesel de baixa catenária, quando há soluções técnicas que permitem perfeitamente resolver o assunto. Era alugar. Eu não sei se a Renfe está muito 252. interessada, Diogo. O quê? Eu não sei se a Renfe está muito interessada nesta fase, em melhorar o que quer que seja entre Portugal e Espanha. Mas quem? A Renfe ou a CP ou o Governo? A Renfe. Então, mas se a Renfe consegue vender material à Fertagos, o que é que custará fazer uma parceria com a CP? Porque o material vai de Setúbal a Romarieiro. Da mesma forma que a Renfe vendeu aquelas 51 carruagens em segunda mão à CP há uns anos atrás, vendeu agora estas 2 carruagens de uma série que está a ser descontinuada nos seus suburbanos na zona de Madrid e de Barcelona, a Renfe faz o que lhe apetece. Obviamente o ideal seria que pudesse vender ou alugar ou fazer uma parceria com a CP para podermos ter um Celta, como deve ser, entre o Porto e Vigo, com máquina e carruagens, em que a máquina fosse a 252, porque assim podíamos ter um percurso todo sob catenária, em material com tração elétrica entre as duas cidades. Mas parece que a Renfe não está nem aí. Aliás, o comportamento da Renfe, em termos ferroviários para com Portugal, quase que, digamos, dá força àquele provérbio de Espanha nem bom casamento e, neste caso, nem boa ferrovia, porque desde o ter acabado unilateralmente com o Sud Expresso e o Lusitano Expresso, sem sequer se dar ao trabalho de falar isto com o seu sócio português, de ter decidido unilateralmente não retomar aquilo, de ter despachado os comboios, de nunca ter estado disponível para encontrar uma solução para voltar a ligar Lisboa a Madrid em comboios convencionais, de protelar tudo para quando vier a alta velocidade, argumentando que não temos infraestrutura agora para comboios convencionais entre Lisboa e Madrid e guardar tudo para quando houver alta velocidade. Portanto, o comportamento da Renfe para com Portugal é de um total desdém. E eu até posso compreender, porque a Renfe tem mais que fazer. A Renfe tem a França, que dá muito mais trabalho, onde ela quer fazer concorrência à SNCF, tem a concorrência da SNCF através da WeGo em Espanha, e portanto o parceiro deles, com quem negociam, o adulto com quem negociam, é a SNCF, não é a CP. Que, aliás, a CP é essa que está neste momento completamente... A CP que está incapacitada de, inclusivamente, conseguir assegurar a sua operação normal. Porque, atualmente, o comboio já não chega, porque há muitos comboios suprimidos, já não chega a horas, andam permanentemente atrasados e também já não chegam limpos porque estão sujos. Ora, uma empresa que não consegue assegurar os mínimos, que é fazer a sua oferta regular, também, convenhamos, não é um parceiro que se dê ao respeito perante o parceiro Renfe e poder exigir ou sequer estar interessada em melhorar as relações ferroviárias com a Espanha. Se bem que atenção que a Renfe e a CP são do Estado espanhol e do Estado português, respectivamente. Portanto, no limite temos uma questão diplomática aqui. Isto só se resolve no dia em que, ao nível político, os dois governos se meterem de acordo e disserem às suas empresas públicas, resolvam lá os problemas técnicos que existem e ponham lá os comboios a circular. Porque até lá isso nunca irá acontecer, não vamos ter nenhuma melhoria nas relações ferroviárias entre Portugal e Espanha, enquanto os dois governos não tomarem essa decisão. Aliás, eu recordo que a própria criação do Celta, já não sei há quantos anos foi isso... Foi em 2013, se não estou em erro. Resultado de uma decisão do Governo de Portugal e do Governo do Reino de Espanha. Para novembro está marcada a Cimeira Ibérica e, mais uma vez, os comboios devem ficar fora do alinhamento desta cimeira entre os dois países. Em qualquer dos casos, há boas notícias porque estão 175 comboios a caminho da CP. Não sabemos ainda quando é que os vamos ter a circular, mas será tema para outro episódio. Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes, eu sou o Ruben Martins. Um abraço e até ao próximo Sobre Carris. Tchau, um abraço, até à próxima. Boas viagens. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts.
O Público fica no ouvido.